Gente, eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, por gentileza, lá em Gênesis, no capítulo 18, e nós vamos ler no versículo 1. Gênesis, capítulo 18, no versículo 1. Quando Deus vai aparecer a Abraão. Gênesis, capítulo 18, versículo 1. E a gente vai ler até o 3. Quem encontrou diz amém. Amém. Rapaz, vocês são rápidos. Diz a Bíblia assim, em Gênesis capítulo 18, versículo 1 até o 3. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, ou em outras traduções, se achei graça aos teus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Se você puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, nós amamos a sua palavra, nós amamos a sua presença. Senhor, santifica teu nome em nosso meio, Senhor, se revela a nós. A nossa oração nessa noite é que se o Senhor pudesse tirar um pouco mais do véu do seu rosto, para que nós pudéssemos contemplar a sua face e nós seríamos transformados pela sua glória. Senhor, nós queremos dizer que não há ninguém maior aqui neste lugar, ninguém mais digno de honra, Senhor, de poder, de toda a autoridade que pertence a Ti. Espírito Santo, som do nosso coração, vê se há pureza nele. Nós queremos nada mais do que Te conhecer e Te fazer conhecido. Pai, em nome de Jesus, revela a nós a Tua bondade, nos guia pelo bom caminho, nos toma pela mão, Senhor. Que nós possamos sair aqui muito diferentes, transformados de como chegamos, Pai. Nós Te amamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, acabamos de ler Gênesis capítulo 18, a palavra de Deus vai nos dizer que é o encontro de Deus com Abraão, um dos encontros de Deus com Abraão, não é o primeiro, não é o segundo. Deus vai se encontrar com Abraão, e a Bíblia diz que Abraão, ele estava acampado numa região perto dos carvalhais de Manre, e ele está sentado na porta da sua tenda no momento mais quente do dia, ou talvez ao meio-dia. E a Bíblia diz que Deus vem aparecer a Abraão em forma de 3 homens. E quando a gente vai estudar a palavra de Deus, é maravilhoso como Deus se revela na sua divindade, na sua trindade. E vem Deus aparecer a Abraão na forma de 3 homens. E no versículo 1 diz: apareceu-lhe o Senhor. Gente, para mim isso já é maravilhoso, porque nós somos aqueles que nos escondemos de Deus, nós corremos de Deus, e mesmo assim Ele se aparece a nós. É maravilhoso porque Deus faz questão de aparecer a nós. A pergunta é: por que Deus apareceria a nós? A resposta é porque Ele deseja nos incluir no seu plano. Nós estamos numa série de mensagens nesse ano do Bom Caminho, nessa série chamada Deus Companheiro. E Ele é companheiro e Ele aparece a nós, Ele se revela a nós. Como foi pregado na primeira mensagem dessa série. O Deus que no caminho de Emaús se aparece a 2 discípulos. Um Deus que se aparece e se revela a nós. E no versículo 2 diz que Abraão, vendo que Deus se aproximava na forma desses 3 homens, ele se levanta, ele está sentado na porta da sua tenda, ele se levanta e corre ao encontro dos homens, e ele suplica que eles ficassem com ele. Isso fala sobre o coração de alguém que, quando vê Deus se revelar, quando vê Deus começar a se manifestar, não fica indiferente à presença de Deus, mas corre em direção a ela. Eu não sei se você se identifica, mas eu amo a presença de Deus. E eu já fui um dia fiscal de culto, fiscal de louvor, fiscal de palavra, e às vezes eu estou em alguns lugares e eu percebo que algumas pessoas adoram a adoração mais do que o próprio Deus ao qual a adoração se refere. Aquela música que toca o meu coração, não, é aquela que eu gosto, acho, a presença de Deus está aqui agora.
Não, irmão, ela já estava, muito antes de começar a tocar aquela música. Na verdade, quando você saiu de casa, a presença de Deus já estava manifesta. A palavra de Deus vai dizer em Isaías, no capítulo 6, que quando Isaías tem a visão, dizendo, a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, vi eu, o Senhor, sentado num alto sublime trono, as suas vestes enchiam todo o templo. E ele diz que os serafins que voavam acima do trono de Deus clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus não pode estar mais cheia nesse lugar do que já está. A glória de Deus não pode estar mais cheia no carro que você veio, na sua casa, do que lá está. A pergunta é: por que eu não percebo? Talvez é porque a gente não corre na direção dele quando a gente percebe que ele está se parecendo a nós, ele está se revelando. Deus, todo momento, tem o desejo de se revelar a nós. O Deus companheiro no caminho que tem o desejo de se revelar a nós. Foi isso que aconteceu com os discípulos quando os olhos deles se abriram, ou seja, Jesus se revela a eles e os olhos deles se abrem. O que eles fazem? Eles olham para o outro e falam: por acaso não queimava o nosso coração enquanto ele nos expunha as escrituras pelo caminho? E levantando, eles fizeram o quê? Foram correndo para Jerusalém, porque é onde Jesus disse que ia se manifestar. Eu não sei você, mas toda vez que eu percebo que Deus está se movendo, que Ele está se manifestando, que Ele está aparecendo, eu tenho desejo de correr em direção a Ele. E é isso que Abraão fez. Abraão, quando viu o Senhor se encontrar com ele, correu na direção deles. E ele diz: se tenho achado graça aos teus olhos, no versículo 3, em outras versões. Eu peço que o Senhor fique na minha casa um pouco. Gente, olha que maravilhosa essa mensagem. Um homem que vê Deus se revelando, se mostrando, e não fica indiferente a isso. Pelo contrário, ele corre em direção a Deus quando vê Deus se manifestando. É como se dissesse: eu não quero ficar só olhando você se mover, eu não quero só te ver à distância, eu quero estar perto de você. Porque esse Deus que nos acompanha no bom caminho, Ele deseja isso. Fome e sede nos nossos corações. Eu não sei você, mas você já teve a experiência de estar com alguém que demonstrava que não queria estar com você, ou era indiferente à sua presença? Sabe aquela pessoa que você tenta puxar o papo e ele só responde e não puxa mais papo? Ou aquela pessoa que você está falando e toda hora fica olhando para o relógio, ou toda hora fica olhando para o celular? Se você já passou essa experiência, é muito ruim. Ter a experiência de estar andando com alguém ou estar tendo tempo com alguém que demonstra que não tem interesse de estar com você. Mas não é esse o coração e o meu que deve ser nesse bom caminho ao qual o Senhor Deus, que é o nosso companheiro. Abraão viu, correu na direção dele, e no versículo 3 diz: se tenho achado graça aos seus olhos. Eu amo essa expressão. Sabe o que significa se tenho achado graça aos seus olhos? Na tradução para o nosso tempo poderia ser: se você se agrada de mim, ou se quando você olha para mim você sorri, eu peço que você fique comigo, que você entre na minha casa. Gente, se você ler essa história na sua casa, você vai perceber que Deus faz uma pausa em algo muito importante que Ele ia fazer. Na continuação de Gênesis capítulo 18, Deus estava a caminho de Sodoma e Gomorra. E você sabe a história de Sodoma e Gomorra, ao qual Deus estava prestes a trazer juízo sobre uma nação ao qual sua maldade tinha chegado até os céus. Eu não sei você, mas não alegra seu coração que antes de Deus derramar a sua ira pela sua justiça, Ele encontra um homem para o qual derramar graça? Ele encontra um homem no meio do caminho porque Ele vai derramar graça, ou seja, Ele está indo exercer justiça e juízo, mas de repente tem um homem no meio do caminho que fala: se você achou graça aos meus olhos, eu quero que você fique comigo um tempo. Essa é a minha história e a sua. Antes de Deus derramar juízo e justiça, esse Deus que é companheiro, Ele derramou o quê? Graça. E não só graça, graça sobre graça. João capítulo 1, versículo 16 diz: e todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Eu amo isso. O que significa graça sobre graça? Bom, se só graça foi o suficiente para manter Paulo fiel, sofrendo com o espinho na carne, quando Deus disse: minha graça te basta. Se a graça basta, imagina a graça sobre graça. É muito mais do que para você, é para todo mundo que te rodeia. Todo mundo pode desfrutar de uma graça que é abundante. E Abraão, ele recebe isso de Deus.
E Deus é como se respondesse: eu me agrado do seu coração, Abraão, você é meu amigo. Você, quando viu eu me aproximando, você correu ao meu encontro. Eu vou ficar com você. E a Bíblia diz na continuação que Abraão corre, e ele fala para os servos matarem um animal para fazer um churrasco para Deus. Ele pede para sua esposa fazer pães, e ele senta com Deus à mesa. E ele partilha com Deus do que ele tem. Quando nós caminhamos com o Senhor no bom caminho, e Ele está desejoso em derramar de sua graça sobre nós, nós oferecemos o que nós temos a Ele à mesa. Deus não precisava do pão de Abraão, Deus não precisava do animal de Abraão, Deus não precisa comer. Mesmo assim, Deus senta à mesa com Abraão e partilha do pão com ele. Porque a beleza de um Deus companheiro é justamente a sua companhia. O que pode ser mais maravilhoso do que a companhia do próprio Deus? É a oração de Moisés, quando Deus fala para Moisés, depois que o povo peca com o bezerro de ouro, quando ele desce do Monte Sinai. Deus fala para Moisés assim: Moisés, manda o povo ir adiante, levantar acampamento e ir. Eu vou enviar o anjo diante de vocês, vou dar vitória sobre os inimigos. Eu vou concretizar a promessa que eu fiz aos pais de vocês. Vocês vão entrar na terra prometida que eu prometi. Vai dar tudo certo. Só que a minha presença não vai com vocês, para que eu não seja tentado a destruir vocês no caminho, porque vocês são um povo de dura cerviz, ou seja, vocês são rebeldes, o coração de vocês é duro. Qual seria a resposta minha e sua a partir disso? Deus está chegando para Moisés e falando: Moisés, o anjo, não é um anjo, qualquer anjo, é o anjo vai diante de vocês. Vai dar vitória sobre os inimigos, e eu vou cumprir o que eu prometi aos antepassados. Vocês vão entrar na terra prometida, mas a minha presença não vai com vocês. Talvez algum possa ter aceitado. Ah, bom, vai dar tudo certo, vitória sobre os inimigos, as promessas concretizadas, mas não é a resposta de Moisés. Moisés fala: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E ele continua dizendo: por acaso não é da sua presença andar conosco que nos diferencia de todos os povos? É isso que nos diferencia de todos os povos, é que a presença de Deus está conosco, mas não é a vitória sobre os inimigos que é importante da presença de Deus andar conosco, não é a concretização das promessas da presença de Deus andar conosco, é o testemunho de que o Deus companheiro é nossa companhia. E quando nós damos valor a isso, como Abraão fez, nós oferecemos ao Senhor o que nós temos. No versículo 5 de Gênesis 18 diz: trarei um bocado de pão. Um bocado é um pouco de pão. Deus recebe o que nós oferecemos. E eu lembro que quando nós estávamos na série Mesa do Rei, eu pincelei sobre isso. Nós oferecemos aquilo que temos à mesa para o Senhor, e Ele recebe mesmo que não precise. Qual que é o resultado disso? Nós oferecemos do pão que nós temos, que é pouco, e Deus oferece do seu pão, que é muito. Está sentado Deus e Abraão na mesa, e Abraão oferece o que ele tem. E o que Deus oferece para Abraão? O que ele tem. Abraão tem pão, e Deus tem o quê? Concretização da promessa. Ele fala: Abraão, saiba que dentro de 1 ano eu vou voltar aqui, e Sara vai estar grávida, e você vai ter um filho, e esse vai ser o filho da promessa. Mas saiba, Abraão, meu Deus, há um spoiler de 400 anos, saiba, Abraão, que essa terra que eu vou te dar ainda vai demorar 400 anos, vai demorar algum tempo, e eles vão ficar 400 anos numa terra alheia, mas eu vou livrar eles com mão forte. Você imagina que Abraão, ele esperou quanto tempo para essa conversa? Quanto tempo Abraão esperou para essa refeição com Deus? Deus não estava só prometendo, dizendo: vou te fazer um pai de uma grande nação, eu vou fazer um pai de multidões. Não, Deus está sentado com Abraão falando: dentro de 1 ano, Deus está dando prazo agora. Ah, é outra conversa. Não é um dia, é prazo. 1 ano, e Sara vai estar grávida. 1 ano e você vai ter um filho. Em Gênesis 18, 10. Gente, estava resolvido o problema de Abraão. Pronto, está concretizado a promessa de Deus. E tem data, 1 ano. E você sabe toda a história, Sara ri, mas esse não é o tema. O tema é: o que Abraão precisa mais de Deus? Deus já tinha multiplicado as riquezas,
Deus já tinha falado que a terra que ele estava pisando seria dele, de herança, possessão dos seus filhos. Deus estava garantindo o que faria. E mais, agora Deus está concretizando aquilo que falou durante muito tempo, colocando uma data, falando, dentro de 1 ano, ela vai ter um filho. Mas sabe o que a Bíblia diz? No versículo 16 diz, e levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E olha o que diz, continua o versículo no 16. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Espera aí, Abraão, Deus já resolveu o teu problema. Deus já concretizou a promessa, Deus já deu a data. Resolvido. Vai festejar com Sara, entendeu? Vai comprar roupa para o menino, vai comprar o berço, convida os amigos para fazer o chá de bebê. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão, dentro de 1 ano tua promessa está pronta. E Deus se levanta e sai. E o que Abraão faz? Vai atrás de Deus. Por isso que o título da mensagem de hoje é A Recompensa de Ir Além. Eu percebo que na igreja de Jesus, muitos de nós nos contentamos apenas com ver Deus da distância. Muitos de nós nos contentamos de, Deus está aparecendo, olha, está logo ali. Uau, que maravilha. É por isso que a igreja passou muito tempo seguindo a nuvem. Já ouviu essa frase? Nós estamos seguindo a nuvem. Gente, seguir a nuvem, como diz o pastor Rafael Padilha, que eu amo muito, não foi um bom negócio. Porque a nuvem fez o quê? Eles andam há 40 anos no deserto. Às vezes tem gente que está seguindo a nuvem, mas está rodeando 40 anos. Presta atenção. Por muito tempo a igreja, e eu falo da brasileira, ela via Deus se mover e a nuvem estava lá. E eles falavam assim, olha onde Deus está lá. E a igreja corria para lá. Só que quando Deus chegava onde a nuvem estava estacionada, a nuvem já estava se movendo para outro lugar. Parecia que a gente sempre estava atrasado, não sei se você tem essa percepção. E aí falava assim, agora a nuvem está lá. E todo mundo ia para lá. Quando chegava, a nuvem ia para outro lado. Não é mais fácil ser amigo de Deus igual a Abraão e não se mover e olhar a nuvem onde está e se empolgar isso, mas ter essa intimidade que Deus revela seus próximos passos? Qual é o próximo direcionamento de Deus? E é isso que Abraão vai desfrutar. A Bíblia diz que, levantando-se aqueles homens dali, olharam para o lado de Sodoma e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E além das necessidades, é um outro nível de intimidade. Se Deus chegasse hoje para você e falasse, estou resolvendo os seus problemas, sabe aquilo que você está orando, sabe aquilo que você está pedindo, está resolvido. E mais, estou concretizando promessas que eu fiz aos pais de você, aos seus pais na sua vida. E fala dos filhos e dos filhos dos seus filhos. Uau, que comunhão maravilhosa. E aí Deus faz o quê? Daí Deus se levanta. E o que a gente faz? A gente deveria levantar e ir com Ele. E a Bíblia diz que Abraão vai caminhando com Deus. Caminhar com Deus depois de já termos recebido graça, de termos sido abençoados, é ir além da obrigação. Quando termina o culto, quando termina a reunião de oração, nós amamos tanto Ele, nós queremos tanto Ele que nós não nos contentamos. Não é igual assistir um culto online, que você fala só, que palavra muito boa, não, eu gostei, legal, muito bacana. E você desliga e vai fazer qualquer outra coisa. Você deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Como eu gostaria que terminasse o alcance jovem e o Senhor Deus fosse caminhando até o carro e eu fosse atrás dele, entrasse no carro e eu percebesse que Deus está lá também. Não menos do que está aqui nesse culto. Então eu poderia entrar no Uber e manifestar a vontade de Deus, porque Ele é o meu companheiro. Então eu poderia na segunda-feira entrar na faculdade e manifestar Deus, porque Ele é meu companheiro. Eu sou o companheiro dEle. A gente anda junto. E deixa eu falar um negócio para você, querido. Para andar junto é necessário que haja comum acordo. Não tem como andar junto se não há acordo. Jesus diz, como poderão andar dois se não estiverem de comum acordo? Andar junto com Deus é estar de acordo com Ele. É por isso que a vontade dEle que prevalece. É por isso que é o desejo dEle que prevalece. Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração antes de eu subir para pregar a respeito dessa mensagem é que Ele está chamando a gente para ir além.
Ele está chamando da gente para ir além do que só resolver os nossos problemas, entende? E não apenas resolver nossos problemas, ir além de concretizar as promessas que Ele fez para a gente. O que pode ser além disso? O desejo do coração dele, que às vezes não tem nada a ver conosco. E Ele partilhar do que Ele quer fazer. Posso fazer uma pergunta para você? O que Deus quer fazer no Japão? Eu não sei. Mas eu quero chegar em casa e saber. Rafa, mas o que você tem a ver com o Japão? A resposta é nada, mas eu quero saber. Deus, o que você está fazendo no Japão, o que você está fazendo na Europa, o que você está fazendo na América, você está entendendo? A gente poder caminhar com Deus ao ponto de que nós não estamos nos relacionando com Ele para Ele falar sobre as nossas coisinhas. Lembra que eu falei no começo desse ano que andar com Deus é diferente dele andar conosco? Que quando Deus anda conosco é nos passos do homem. É naqueles passinhos pequenos, naqueles passinhos limitados, é sobre os nossos problemas, é sobre as nossas coisinhas. Mas quando nós andamos com Ele, a passada de Deus é diferente, nós andamos numa passada diferente, porque nós estamos andando com Deus agora. Eu acredito de verdade que o que Deus quer gerar nessa geração é a mesma coisa que tinha nos filhos de Issacar. Eles eram discernidos nos tempos. A gente precisa entender o que Deus está gerando, o que Deus está fazendo. Você que é líder de célula, presta atenção. Ninguém vai seguir alguém que não sabe onde está indo e o que está construindo. Você que quer casar, nenhuma mulher vai ter boa atitude, bom coração de seguir um homem que não faz ideia para onde está indo e o que está construindo. Você quer que seus filhos tenham boa atitude? Nenhum filho vai seguir um pai, uma mãe com bom coração se não sabe o que estão construindo, para onde está indo. Rafa, exemplifica para nós. Claro, você que é homem, casado, e talvez já tenha filhos ou não. Pode ser só casado. Chega para sua mulher e fala assim, amor, arruma as malas, nós estamos indo viajar. A primeira pergunta que ela vai fazer é, para onde? Aí você fala, não sei, mas vai ser muito bom. Como não sabe? É roupa para frio, é roupa para calor, mas que tamanho de mala leva? Quanto tempo a gente vai ficar fora? Não vai viajar. Está reclamando, mas vai viajar? Tenha boa atitude, entra no carro, e aí você está dirigindo o carro e ela não está com boa atitude, porque ela não sabe se levou roupa certa, não sabe se levou a quantidade de roupa certa. Aí agora somos criança. Aí as crianças estão lá de trás ali, o quê? Se pegando, né? Se batendo, gritando. E aí, papai, está chegando? E você fala, não sei. Mas tenham boa atitude. Tem um monte de gente que está guiando assim a sua casa, que está guiando sua igreja, está guiando sua cela. Tenham boa atitude. Gente, por que ninguém está comigo? Por que ninguém cola junto? Por que ninguém compra o que a gente está fazendo? Porque não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo. Sua vida pessoal, aonde Deus está te direcionando, o que Ele está construindo em você. Gente, isso é maravilhoso, isso é importantíssimo. Eu nunca vou esquecer esse discipulado uma vez que eu tive. Falei, pastor, eu não sei, está quase terminando o seminário, eu não sei o que eu vou fazer, para onde eu vou, como é que eu vou me sustentar, e a minha família, e eu continuo morando lá, e cheio de perguntas. Eu lembro que ele perguntou e falou meio assim, Rafa, Deus sabe aonde você vai estar daqui a 5 anos, o que você vai estar fazendo, se você já vai ter filhos ou não, aonde você vai estar morando, com quem você vai estar se relacionando. Aí eu falei, Deus sabe, claro que sabe. Ele falou, se Deus sabe, por que você não sabe? Aí a minha resposta é a resposta que todo crente meia boca dá, né? Mas Deus é Deus, o soberano. Ele detém todo o conhecimento e mistério. E foi Ele que me ensinou. Ele falou, pois é, mas em Gênesis 18, Deus sentou com um homem que se agradava dele e revelou sua vontade futura para ele. O que você está indo fazer, Deus? Estou indo destruir Sodoma e Gomorra. Espera aí, deixa eu te acompanhar nessa parada. O que está acontecendo? Como Deus ama caminhar com a gente. Se a gente soubesse o coração de um bom pai como é o dele, de passar tempo com a gente. A gente não ia ficar perguntando, quanto tempo demora, quanto tempo é. Deus, o que aconteceu no louvor aqui, maravilhoso. Sabe o que aconteceu no louvor aqui? Ninguém está com pressa.
Ué, mas o ministro não vai cantar, mas ele não vai falar para onde tem que ir, ele não vai falar o que tem pressa, ninguém tem pressa. Deus não tem pressa. Por que a gente tem pressa na presença dele? E Abraão está andando com Deus, mesmo não podendo resolver nada. Cara, presta atenção nessa conversa. Está Abraão andando com Deus, e Deus fala, eu estou indo destruir Sodoma e Gomorra. E aí Deus está em três pessoas, 2 deles vão para a direção de Sodoma e Gomorra e um fica conversando com Abraão. Você está comigo, amém? Aí ele está andando. Aí ele fala assim, Deus, mas você vai destruir o justo com o injusto? O senhor não faria um negócio desse? Eu conheço o senhor. Aí o senhor fala, não, realmente, não destruiria o justo com o injusto. Mas se houvesse 50, o senhor destruiria o justo com o injusto? Deus disse, não, se houver 50 justos, eu não destruo. E está andando. Senhor, não se irrite comigo, mas se houvesse 40, não, se houver 40, eu também não destruo. Mas e 30? E essa conversa vai. Gente, Deus está com uma paciência. Ó, deixa eu perguntar um negócio. Deus sabia qual era o final dessa conversa? Não era mais fácil quando Abraão fala, Senhor, e se houvesse 50? Deus fala, ô Abraão, deixa eu te adiantar, não tem 50, não tem 10, não tem 20, a gente economiza tempo aqui, mas não, Deus está nessa conversa, fala. Aí Abraão fala, mas Senhor, não se irrite comigo, vou te perguntar mais uma vez, e se tiver 40? Deus fala, se tiver 40 eu não destruo não. E 30? Não, eu não destruo, por causa de 30 eu não destruo não. Deus, qual é o teu interesse? Eu sou o Deus companheiro. Abraão, você não vai conseguir mudar nada de Sodoma e Gomorra, mas fala mais. Vamos estar junto aqui, você está andando longe. Ô Abraão, olha para trás. Olha o quanto a gente já avançou. Cara, que delícia caminhar com Deus. E Abraão está angustiado, achando que ele vai resolver o problema do mundo. A gente está apressado, querendo resolver o problema do mundo. E Deus está paciente, querendo a gente que caminhe com Ele. Olha só, Deus já tinha resolvido os problemas de Abraão. Abraão, qual é o teu interesse de caminhar com Deus? A recompensa de ir além é alguém que Deus compartilha o coração com ele. Olha o que Deus disse, versículo 17. Amado, presta atenção nisso, deixa eu falar um negócio para você. Tem uma vida só para viver. Cara, tem uma vida só para viver. Olha só tem uma vida para viver. Não vai voltar o tempo não vai voltar. Você pode não ter se entregado por completo na hora da adoração, vai ter outra talvez, mas essa não volta mais. Você pode ter atenção na palavra de Deus na hora da palavra e deixar a semente entrar no seu coração ou não tem problema. No outro sábado vai ter palavra de Deus de novo, mas essa não volta mais. Você pode deixar de estar com Deus no seu tempo de oração, intimidade com Ele, e você pode ter outro dia, outro momento, mas aquele não volta mais. E se Deus quisesse te revelar naquele? O meu maior pavor é não entender. Jesus está olhando para Israel e fala bem assim, Israel, se você soubesse, que dom, que presente que vocês estão recebendo, mas vocês perderam o dia da sua visitação. Eu não quero perder o dia da minha visitação. E nem de Deus essa geração. Eu já falei para vocês e vou repetir, presta atenção. Se o avivamento que Deus quer mandar para o Brasil não vir por culpa dos outros, eu vou falar para Deus, minha não foi. E se o Senhor mover para outro lugar, me leva junto. Por quê? Porque eu quero andar com Ele. Não é o que Ele vai fazer que interessa, é andar com Deus companheiro. E olha só o que Deus fala no versículo 17. Abraão foi chamado amigo de Deus, Tiago 2:23 diz. Mas no versículo 17 do capítulo 18, vai falar algo sobre Deus falando com Ele mesmo, maravilhoso. Disse o Senhor, com quem? Com Ele mesmo. Ocultarei eu a Abraão o que faço, sabendo que ele será uma grande nação, que ele vai ensinar aos seus filhos os meus caminhos e os meus estatutos, para que eu faça vir sobre ele aquilo que eu prometi. Meu Deus. Deus fala consigo mesmo falando, eu posso ocultar alguma coisa a Abraão? Ele é meu amigo. Acho que foi domingo passado, o pastor Luciano pregou uma mensagem maravilhosa.
E ele falou que muitos amigos dele tinham alguma ideia de 2020, mas nenhum profeta tinha a certeza do que Deus faria. E é verdade. E eu lembro que foi nas minhas anotações e estava lá, bati um print, a minha esposa é testemunha. Eu lembro que no final de 2019, quando Deus estava falando sobre o próximo ano, eu lembro que eu cheguei para a Marissa e falei, amor, 2020 eu não vou fazer nenhuma agenda, eu não vou sair para pregar em nenhum lugar. Ela falou, é mesmo? Eu falei, é. Ela falou, por quê? Eu falei, porque Deus falou no meu coração que 2020 vai ser o ano da poda. Então vamos preparar a nossa casa. Eu não sabia que era poda de todo mundo, né? Mas, gente, quando começou, eu lembro que meus amigos, a gente fazia videochamada e falava assim, cara, e agora? Como é que nós vamos fazer? A gente se programou para viajar não sei aonde, e viagem cancelada, e tinha que fazer a gente não sei aonde. E tu, Rafa, como é que está administrando? Eu falei, cara, vocês acreditam que Deus tinha falado do meu coração para não fazer a agenda 2020? Eu não fiz. E fala, Rafa, o que isso tem a ver? Pô, tem a ver que Deus teve o cuidado de falar algo com um pó igual eu. Está entendendo? Gente, deixa eu falar qual é a maior mensagem da minha vida. Que se Deus pode me usar, Ele pode usar qualquer pessoa. Que se Deus pode falar comigo, Ele pode falar com qualquer pessoa. É verdade. É só você andar muito perto para descobrir isso. Você fala, não tem nada demais. Não tem mesmo. Abraão está indo além do que foi pedido. Toda vez que você vai além, que quando Deus se levanta e já resolveu o seu problema, você segue Ele, você fala, eu quero te acompanhar na próxima etapa, o que o Senhor está prestes a fazer. Presta atenção, o nível de explicação é determinado pelo nível de relação. Está comigo ainda, amém? Talvez já falei isso, mas vou repetir. O nível de revelação é explicado ou ele é determinado pelo nível de revelação. Por exemplo, se eu chegasse no Alcance Jovem, de repente, com uma Dodge Ram Heavy Dutch, quem sabe o que é uma Dodge Ram Heavy Dutch? Só os brutos sabem o que é. E colocar um negócio na frente assim, eu não ia nem dar seta nessa cidade, só ia entrar assim, arrastava até ônibus. Não ia estacionar nunca mais em Curitiba também, né? Mas é um baita de um carrão. Se eu chegasse aqui no Alcance Jovem com esse carro e de repente a dona Fifi estivesse lá na porta e falasse, pastor, e esse carro aí? Comprou com que dinheiro? Eu ia dizer, ô irmã, não te interessa. Porque eu não deu satisfação para ela, porque o nível de intimidade não é grande. Se não há um nível de intimidade grande, não há satisfação necessária, explicação nenhuma. Agora, se eu chegasse em casa com uma Dodge Ram Heavy Dutch, que acho que nem entra, nem passa no nosso portão, e a minha esposa saísse e falasse, que carro é esse aí? E eu falasse, não te interessa. Entendeu? Eu ia morar no carro. Por que que eu me vejo na necessidade de explicar à minha esposa algo que ela está perguntando? Porque nós temos relacionamento íntimo, nós somos um, nós estamos próximos, nós caminhamos lado a lado. Está preparado? Aí às vezes chega a gente para mim e fala bem assim, Rafa, Deus está fazendo isso, mas não faço ideia porque Ele está fazendo. Por que que Ele não me diz que está fazendo? Aí eu penso, se você soubesse que o nível de relação determina o nível de revelação, talvez Deus compartilharia com você porque Ele está fazendo. Mas a gente entra nesse lugar de satisfação falando, os mistérios pertencem ao Senhor. É verdade, existem coisas que Ele vai dizer, como Ele disse aos apóstolos quando está lavando os pés dele, o que eu faço agora vocês não vão entender, mas vocês vão entender depois. Mas tem muita coisa que Deus quer falar aos seus filhos. A Bíblia diz que Ele revela-se aos seus filhos. É o desejo de Deus fazer isso, mas Ele só vai fazer isso, sabe com quem? Com quem anda com Ele e vai além. A recompensa de ir além
É a revelação que Deus diz. Deus diz consigo mesmo, eu vou ocultar Abraão o que eu estou prestes a fazer, sabendo que ele será o 18, certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Deus fala, eu vou deixar de compartilhar com Abraão o que eu estou prestes a fazer, porque ele será uma grande e poderosa nação. Meu Deus, presta atenção nisso aqui. Quantos filhos Abraão tem? Quando Deus está falando isso. Da promessa, nenhum. Daqui 1 ano vai nascer Isaac. Da promessa não tem nenhum filho. E aí Deus está falando, como é que eu não vou compartilhar com Abraão? Sabendo que ele vai ser uma grande e poderosa nação e ensinará os seus filhos. A maravilha de andar com Deus companheiro é um Deus que vai revelar para você o que Ele está prestes a fazer. Não é por causa do seu presente nem do seu passado, é por causa do seu futuro. Ele sabe disso. Ah, meu Deus, como pode não ter uma esperança maior do que essa? Deus sabe o que Ele vai me tornar. Meu trabalho qual que é? Andar junto com Ele. É colar minha vida nele, porque essa é a garantia que Ele vai concretizar o que Ele fez. Ele diz, sabendo que Ele será uma grande e poderosa nação e ensinará os seus filhos. Espera aí, Deus, que filhos? Abraão não tem nenhum da promessa. E Deus fala, você não viu nada. Que delícia! Quem caminha com Deus não está perdido. Não sente falta de nada. Eu tenho tudo, eu tenho Cristo. Certamente Ele vai vir a ser uma grande e poderosa nação, ensinará os seus filhos para que guardem o caminho do Senhor. Para que eu faça vir sobre ele aquilo que eu prometi. Deixa eu te falar, essa é a beleza. Existe uma condição para Deus concretizar aquilo que falou. Eu vou compartilhar com Abraão, sabendo que ele será uma grande e poderosa nação e ensinará os seus filhos os meus estatutos, para que eu faça vir sobre ele aquilo que eu prometi. Uma promessa sempre está condicionada a uma obediência. É por isso, meu amado, que a gente precisa correr para Deus e nunca de Deus. Essa é a síndrome de Éden. Adão e Eva correram de Deus quando deveriam ter corrido para Deus. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça que você tem que correr de Deus. Corre para Deus. A recompensa de ir além. Todos os homens de Deus que você admira, que você encontrar, você pode ter certeza de uma coisa, eles foram além. Eles caminharam além eles caminharam além da necessidade, eles caminharam além daquilo que havia sido pedido como mínimo. É por isso, gente, graças a Deus, ninguém de vocês chega, já fica a dica aí, né? Ninguém de vocês chega, eu acho que do Alcance Jovem inteiro, acho que 3 anos e pouco que a gente está aqui na frente do Alcance Jovem, não chegou gente falando assim, pastor, eu queria perguntar a você, isso é pecado, isso não é pecado, até quando pode, quando não pode? Qual que é o mínimo que eu preciso viver para passar raspando? Qual que é a média? É 6, é 7? A gente está decidindo vir para cá, a média é 6, a média é 7, a média é 5. Ou é aquele de, eu não lembro o nome disso, mas é satisfatório, não satisfatório, totalmente satisfatório? Irmão, deixa eu te falar um negócio. Todo mundo vai envelhecer. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas todo mundo vai. O que vai importar é quando você olhar para trás e ter certeza que você não deixou nada que era para você ter levado e que você não levou nada que era para você ter deixado. Isso é a maior felicidade. Só que o problema é que a gente é jovem e não pensa nisso agora. A gente não pensa nisso agora. A gente fala, não, para quê? Depois, amanhã tem, depois. Não tem. Toda vez que você dorme, presta atenção nisso. Eu quero causar uma crise no seu coração hoje. Toda vez que você dorme, você morre. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Está comigo ainda, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque quando você acordou, é como se você tivesse ressuscitado. Por isso que a conotação de os que dormem fala sobre mortos. Porque existe uma similaridade entre morte e sono. Por isso que a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Por que não se põe o sol sobre a vossa ira? Não deixe que o dia termine e você fique irado no seu coração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você, tá bom? Eu e minha esposa, nós temos um voto, mais 10 anos de casamento. Nós nunca dormimos brigados. Nunca. Em mais de 10 anos de casamento. Já ficamos acordados até 3 da manhã discutindo? Já. Mas nunca dormimos brigados. Por quê? Porque toda vez que você dorme, você morre. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós vamos resolver isso aqui. E como é que vai resolver? É quem vai morrer primeiro. Eu morro primeiro. Você morre primeiro? Pronto, resolvido. Então toda vez que você dorme, você morre. É por isso que todo dia que você desperta, é a oportunidade que você tem de viver seu máximo para Jesus. De dar toda a sua vida para Ele, entrega para Ele, é correr e colar. Deus companheiro, que quando a gente está descansando, Ele não descansa, que delícia, como é que eu não vou confiar num companheiro desse, que eu estou na caminhada, e aí, mas e se eu estiver cansado, for descansar e vier um animal feroz? Ele não dorme, Ele não descansa. Então, pode confiar, porque assim, o Deus companheiro, Ele sabe para onde Ele está indo, você precisa fazer o quê? Colar com Ele. Correr para Ele, em direção a Ele. A recompensa dos que vão além é Deus compartilhar o coração dEle. Deus compartilhar o coração dEle. Eu não sei você, mas toda vez que a gente canta com canções, toda vez que eu leio na Bíblia, e está escrito que quando Jesus virá, Ele trará consigo a sua recompensa. Eu fico pensando, recompensa? Que recompensa? Que recompensa? Se não for sua própria presença, se não for seu próprio coração perto da gente. Eu não sei qual é a sua recompensa, qual é o seu ideal de recompensa. Vou compartilhar o meu e eu concluo com isso. Para mim, a recompensa mais importante, quando me encontrar com Cristo, é um espelho. Ele vai estar com um espelho aqui e eu vou falar, meu Senhor, e Ele vai falar, Rafinha, tua recompensa está aqui. Eu vou falar, Jesus, eu corri de verdade, eu dei umas tropeçadas, de repente eu parei um pouco no caminho porque o pé estava cansado, mas assim eu levantava e eu corria, sem olhar para trás. Eu falava assim, eu sei, filho, eu te conheço. Tua recompensa está aqui, ó. De repente Ele mostra um espelho, e quando eu olho no espelho, sabe o que eu vejo? A imagem dEle. Essa é a maior recompensa. Ser achado em Cristo. Mas para isso não dá para ser meia boca. Rafa, mas dá para entrar no céu passando de raspão? Dá. A Bíblia diz que dá. Mas que chato, irmão. Que chato. Então é o seguinte. Jesus vai vir. Ele vai concretizar a promessa. Ele vai falar de futuro. Ele vai dar vitória sobre os inimigos. Ele vai fazer porque Ele é bom. Mas quando Ele levantar da mesa, você não vai me achar na mesa mais. Eu vou estar atrás dEle. Senhor, o que você está prestes a fazer? Qual é o teu próximo passo? Ô Abraão, já resolvi teu negócio lá. Estou indo rever Sodoma e Gomorra, mas deixa eu entrar nesse negócio. Sodoma, mas se tiver 50, Deus? Que gostoso, Abraão. Vem aqui. Se tiver 50. Você entende o que é ir além? Se você não entende, eu vou orar para o Espírito Santo revelar seu coração. O que é ir além para você? Não é se comparar comigo, com o Luciano. Não quer dizer que você vai, entendeu? Nunca mais comer, viver de fotossíntese.
Não é. Eu quero saber o que é além para você, o que é além para você, o que Deus falou para você que você pode entregar mais. Porque Abraão entendeu que não era a concretização da promessa dele, não era vitória sobre os inimigos. Deus tinha dado vitória sobre os inimigos e a promessa dele, depois de muito tempo, 15 anos, estava lá, Isaac bonitinho. Aí Deus chega e fala assim, Abraão, Isaac é bonito demais. Deus, Abraão, Abraão, Deus, Isaac é maravilhoso. Não, olha meu filho aí, ó. Abraão, entrega ele para mim, entrega. Pronto. Eu conheço você de caminhar com você. No outro dia de manhã bem cedo, arrasta o menino. Fala, eu quero ver como é que Deus vai sair dessa. Porque Ele é o Deus companheiro, Ele anda comigo. Eu conheço Ele. E a Bíblia diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitar dos mortos a sua herança. E a gente já falou isso aqui. Quem é que tinha ressuscitado até a vida de Abraão? Ninguém. Como é que Abraão acredita num negócio desse? Não sei como. Eu não consigo nem comparar uma ideia dessa. É tipo assim, sei lá. Gente, tudo certo, tá tendo fome? Não, fica tranquilo. Deus falou que amanhã vai chover fandangos. Eu tenho certeza que vai chover Kit Kat do céu. Todo mundo vai olhar e falar assim, que doidão, ninguém sabe o que é isso, não tem como um negócio desse acontecer. Como é que pode Abraão acreditar num negócio que ninguém fazia ideia que podia acontecer, ideia nenhuma? Sabe por quê? Porque o Deus companheiro que se revela no caminho, quando a gente vai além com Ele do que a média, quando a gente vai além daquilo que deveria, Ele se revela num nível que as outras pessoas não vão entender. Coloque-se de pé comigo nessa noite. Se Deus, essa noite é uma noite de autoanálise, se Deus fizesse uma proposta para você, se a proposta de Deus fosse, eu dou vitória sobre teus inimigos, eu concretizo as promessas que eu fiz nos antepassados, mas eu não vou com você. Então nós acabamos aqui agora. Quer ouvir um negócio louco? Família, estamos família aqui. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi um dia que eu vi minha lápide. Você já viu sua lápide, irmão? Eu já vi minha lápide, cara. Eu sei que está escrito nela. É o combustível do meu coração. Ele me mostrou, levou lá. Você está dizendo que tu não vai ser arrebatado então? Eu estou dizendo que eu vi, cara. Não estou dizendo nada além disso. Vale a pena, tá? Vale a pena ir além. Nada mais satisfaz a minha alma, nem a sua. Eu te garanto isso. Então, esse é o tempo, essa é a hora. Entrega o que você tem tudo. Qualquer Isaac que você precisa entregar. Vai embora. Gostaria de encerrar. Se você pudesse fechar seus olhos agora. Fazer uma oração. Essa é a sua com Deus. A minha eu vou fazer aqui. Espírito Santo, por favor, leva-nos além. Na verdade, o Senhor espera que nós vamos além. Que nós façamos como Abraão fez, de correr ao teu encontro. Que nós façamos como aqueles discípulos do caminho de Emaús, que seguraram você, Jesus, e constrangeram para que você ficasse. Deus, não é só a revelação pelo caminho, não é só a vitória sobre os inimigos, não é a concretização das promessas que nos interessa, é a sua presença que nos interessa. Não é aquilo que o Senhor pode fazer, não é aquilo que o Senhor pode dar, é a sua pessoa, é o seu coração. É só o prazer de partilhar o pão com o Senhor. Essa é a finalidade da mesa do Senhor no final de todas as coisas. Como poderíamos viver menos do que isso aqui nessa terra?
Não nos deixe perder tempo, Jesus, por favor. Nós queremos remir o tempo, porque os dias são maus, como diz a tua palavra. Nós queremos entregar por completo ao Senhor nessa jornada, nesse bom caminho ao qual Deus companheiro derrama graça sobre nós. É a nossa decisão ir além, e a recompensa de ir além é te conhecer de uma maneira que não tínhamos conhecido ainda. É o Senhor compartilhar seu coração para conosco, mesmo que não possamos fazer nada a respeito disso. Então sim, Senhor, que o Senhor ache pureza em nosso coração e saber o que o Senhor vai fazer, qual é a sua próxima etapa, qual é o seu próximo caminho, qual é o seu próximo plano, para que nós possamos preparar os filhos nossos e ensinar a prepararem os seus filhos e os filhos dos filhos. Só pelo prazer de caminhar contigo, Senhor. Nada mais satisfaz a nossa alma. Aleluia. Você recebe essa palavra?